Se você está passando por uma grande tribulação, por um grande desafio na sua vida, algo que há muito tempo você tem orado a Deus enquanto aguarda que Ele responda o seu clamor. Se você está muito tempo esperando por uma resposta de Deus, a ponto de muitas vezes se pegar falando para você mesmo coisas como: Deus não me responde. Por que a minha oração não é respondida? Deus não me ouve mais. Deus não escuta as minhas orações. Deus nunca me ouve. Sim, esse vídeo é com certeza para você. Meu nome é Gustavo Norato e na reflexão de hoje nós vamos responder de forma muito direta a perguntas como: por que Deus não me ouve? Por que Deus não me responde? Por que Deus não ouve as minhas orações? Então fica comigo, essa reflexão poderá ser uma grande chave na sua vida. Bom, para ser o mais direto possível, como eu prometi, a resposta mais correta para cada uma das perguntas que nós lançamos na introdução do vídeo é: porque Deus não quer. E por que Ele não quer? Porque Ele não pode. Você é louco, Gustavo? Como assim Deus não pode? Deus pode tudo. Ele é Deus. Então vamos lá. Eu vou usar, como texto base o Salmo de número 33 e eu vou ler com vocês os versos de 13 ao 15 que diz assim: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Bom, como nós vimos esse texto atribuído a Davi, não há uma só pessoa na terra que não seja assistida por Deus. Não há uma só criatura que não esteja em sofrimento, aflita ou em desespero, que esteja fora do olhar atencioso e detalhista de Deus, o Criador. Por isso, Ele ouve sim a oração de todos, e mais ainda, Ele vê a oração de todos. A pergunta é: por que então, Ele sendo Deus e podendo tudo, Ele não ouve muitas das nossas principais orações? Essas são questões que se levantam quase que sempre em tempos de sofrimentos, em tempos de grandes aflições em nossas vidas. Mas, na boa, a pergunta correta não é porque Deus não me ouve, mas deveria ser talvez por que Deus não me atende. E a resposta para essa pergunta também é bem complicada de entender, ou melhor, de aceitar. E eu te digo por quê. O motivo do porquê Deus não atende muitas das nossas orações, uma vez que Ele ouve a todos e tudo pode, é porque Ele não quer e porque Ele não pode. Como assim? De novo esse papo. Eu sei, isso soa contraditório, mas a questão é que Deus não pode ir em direção contrária à sua vontade. E por que Ele não pode? Porque a sua vontade é, antes de tudo, boa e perfeita. Ah, Gustavo, você está esquecendo do agradável. Não, eu não me esqueci. O que acontece é que nós fazemos uma interpretação errada da vontade de Deus. Nós pensamos que a parte agradável da vontade de Deus necessariamente necessita ser antes agradável para nós, mas se nós estamos falando da vontade de Deus, então precisamos aceitar que não se trata de nós, mas dele. Não se trata de uma vontade boa para nós, mas para Ele. Não se trata do que é perfeito para nós, mas para Ele. Assim também não se trata do que é agradável para nós, mas antes de tudo para Ele. Porque Ele conhece o fim das coisas. Os seus olhos estão sempre no cumprimento do propósito. Lembra de Jesus orando no Getsemane antes dele ser preso e levado a julgamento? A sua profunda agonia, na sua profunda angústia, em meio às suas dores mortais, ele orava: Pai, se possível, afasta de mim essa dor. Se possível, afasta de mim esse sofrimento. Afasta de mim esse cálice de sangue. Contudo, como ele também já sabia o quão boa e perfeita era a vontade do Senhor, ele continuou orando: mas, apesar do que eu quero, que seja feita a sua vontade e não a minha. Percebe que um dos principais fatores que sustentou Jesus naquele momento era o consolo de saber que a vontade de Deus é sempre boa e perfeita em si mesma, e não importa como ela se apresente. No verso 15 da nossa passagem base também fala que, tendo Deus formado o coração de todos, também sabe tudo o que fazem. E isso significa que Ele conhece as nossas intenções. Então, Deus Pai conhecia as intenções de Jesus, sabia de sua santidade, de sua pureza, de sua obediência. Gente, como que Deus não conheceria o seu próprio Filho? Agora, você pode se perguntar, como pode então Deus se agradar no sofrimento de Jesus? Como poderia Deus se agradar de não ouvir a oração do seu próprio Filho?
Afinal, a sua vontade não é boa, perfeita e agradável? A questão é que Deus não se agradou no sofrimento, mas no resultado em que aquele sofrimento e sacrifício iria gerar. O sacrifício de Deus em Jesus estava completamente focado no alvo final, no cumprimento do plano eterno e perfeito de Deus. E para alcançar o cumprimento desse propósito eterno, Jesus, o Filho de Deus, necessitaria abraçar o processo e se apegar na convicção do quão boa e perfeita é essa vontade, ainda que a parte agradável viesse apenas após o fim. Sabe, gente, existem muitas questões sem respostas nessa vida, coisas acontecendo no mundo todo, e eu nem estou falando daqueles que, segundo a Bíblia, nem pertencem a Deus. Eu estou falando da família de Deus, eu estou falando da igreja, eu estou falando dos filhos de Deus. Acontece que a base da nossa fé precisa se apoiar, antes de mais nada, na vontade de Deus e não na nossa própria vontade. Deus não ouve as nossas orações, ou, ajustando a resposta, Deus não atende às nossas orações por estarmos fora da sua vontade. Mas não se ofenda, Deus também não atendeu a oração de Jesus, porque caso ele tivesse atendido, Jesus então sairia da vontade de Deus e inevitavelmente seria impossível cumprir o seu propósito. A questão é que quando nós erramos o tempo, quando tomamos decisões sem ouvir a Deus e depois pedimos que Deus nos abençoe, nós estamos fora da vontade de Deus. Quando não ouvimos o que Deus está falando, ainda que unicamente pelas Escrituras, é impossível que nós estejamos na vontade de Deus. Percebe que a margem para andarmos dentro ou fora da vontade de Deus é bem pequena? Nós transitamos o tempo todo sobre o que nós achamos ser a vontade de Deus e aquilo que nós mesmos pensamos ser o melhor para nós. Contudo, o nosso Pai que escreveu cada um dos nossos dias sempre saberá o que de fato é o melhor para cada um de nós. Por isso, a chave está em perseguir a sua vontade, até que venhamos a orar a sua vontade. E então, definitivamente ver as nossas orações atendidas. As orações atendidas não são aquelas que se conquistam através de palavras, mas aquelas que nasceram de um coração alinhado com a vontade de Deus. Sendo assim, eu te convido a se animar. Eu não posso imaginar o momento que você está passando, eu só posso te falar que sim, Deus está te ouvindo, sobretudo se você nasceu de novo e tem Jesus como Senhor. Deus não só te ouve, como Ele te vê. Contudo, conhecendo Ele os caminhos mais altos e tendo Ele os pensamentos mais altos, Ele não pode atender algo que de alguma forma te desvie do plano perfeito já desenhado individualmente para cada um de nós, antes mesmo da criação do mundo. Ainda que aquilo que nós estejamos pedindo nos pareça correto, nos pareça justo e seja Ele para o nosso bem ou para o bem daqueles que nós amamos. Por isso, somente persiga, somente busque com todo o seu coração pela vontade do Senhor, porque nela está não só aquilo que nós queremos, mas exatamente aquilo que cada molécula do nosso ser anseia. Sabe, gente, eu gravo esse conteúdo talvez no momento mais difícil da minha vida. São poucos os que chegam a essa altura do vídeo, então eu vou compartilhar só com você que chegou até aqui. O diagnóstico da minha filha Radacinha são totalmente desfavoráveis, são péssimos do ponto de vista clínico. E muito por conta disso, existe uma angústia muito grande no meu coração agora mesmo, mas a convicção de que na vontade do Senhor eu encontro tudo o que eu preciso é que me dá ânimo para estar compartilhando isso com vocês. Porque eu fui convencido que, assim como Jesus, eu também necessito abraçar o processo em total obediência à vontade de Deus. E ainda que isso me cause muita dor, será apenas me alinhando a essa vontade e orando a partir dessa vontade é que eu alcançarei o meu destino final, o meu alvo e propósito soberano. E nessa vontade, e a partir dessa vontade, é que eu encontrarei a solução que nem os médicos conseguem dar para o caso da minha filha. Acredite em mim, eu não estou compartilhando teorias, mas uma prática de vida. Por isso, eu finalizo afirmando, Jesus está te ouvindo, onde quer que você esteja. Então somente fale com Ele e o peça, antes de tudo, que Ele te ajude a se alinhar à vontade dEle. Porque quando isso acontecer, você poderá pedir o que quer que seja e certamente será atendido. Porque não será mais você orando, mas o próprio Cristo rogando ao Pai a partir de você. Que esse conteúdo possa ter alcançado o seu espírito e abençoado a sua vida. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa os seus comentários e se inscreve no canal e, quem sabe, compartilha com alguém que você ama.
Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus, beleza? Falou, valeu, até mais.